Bom dia, Sabah el Khair. Uma pequena queda de conexão, troquei a internet, por enquanto tudo bem. Então, como eu ia dizendo, para você saber se você tem interesse em participar dessa aula live ou não. O que a gente vai aprender hoje, então? Qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo, mais uma vez, não é ensinar vocês a dançar propriamente, não é ensinar vocês a fazer um shimmy começando do zero. Para você conseguir participar dessa aula, para você ter um bom aproveitamento dessa aula, é bom que você já tenha tido algum contato com esse tipo de movimento, que são os shimmies e a combinação de movimentos fluidos com a vibração, tá? Mas se você é aluna iniciante e gostaria de já ter esse primeiro contato, pode participar da live com certeza, porque assim você já vai ter uma ideia de como funciona isso e de alguns pontos importantes que a gente precisa levar em consideração, ok? Mas só para você entender, porque talvez se você seja iniciante, você pode achar que está muito difícil e que eu não expliquei direito, mas o meu objetivo não é ensinar o shimmy do zero, tá? É a partir de um ponto que vocês já tenham experienciado ele. E a gente vai, então, aprender os principais tipos de shimmy, tá? E como que eu classifico esses tipos de shimmy, porque tem uma polêmica muito grande nas nomenclaturas e muita gente falando esse shimmy existe, esse shimmy não existe, e aí fica aquela confusão que a gente não sabe ao certo quantos shimmies existem, tá? Hoje nós vamos tratar especificamente de shimmies que são no quadril, ok? Realizados com o quadril, porque nós temos shimmies também com a região torácica, com a região do peito, certo? Então a gente não vai trabalhar esse grupo de shimmies da parte superior, somente do nosso quadril. E mesmo assim no nosso quadril a gente tem várias nomenclaturas por aí, gente falando que usa joelho, gente falando que não usa joelho, tá? Mas eu divido isso de uma forma bem simples para conseguir entender e vocês já vão entender como que eu faço isso, tá? Existem várias formas de se executar o shimmy. Às vezes as alunas vão encontrando essa forma que elas conseguem fazer com que o movimento fique mais vibrado, com uma característica maior de vibrado. Então, acaba sendo uma questão de gosto pessoal, tá? Respeitando algumas regras de isolamento, de que você tenha uma postura correta, de que você não eleve os calcanhares, esse tipo de coisa. Não tem problema se você usa mais o joelho, se você usa mais o quadril, o que você faz para o shimmy sair, tá? Desde que ele fique bonito e que vibre o seu quadril, que o seu quadril entre em vibração, não é errado, porque não existe certo e errado nesse sentido, tá? Só tem algumas regrinhas que a gente tem que prestar atenção que eu vou falar e de resto, minha querida, usa o shimmy que você se sente bem, que você consegue fazer o seu quadril reverberar. Uma outra coisa, então, eu vou também passar algumas dicas de como fazer e como não fazer esse grupo de movimentos. Quando a gente une os movimentos vibrados com os movimentos fluidos, que vocês conhecem como sinuosos, tá? O que a gente tem que ter atenção, quais os cuidados que a gente tem que ter e o que facilita, né, a união dessas duas qualidades de movimento. E eu vou dar umas dicas de exercício para soltar o quadril, tá? Porque shimmy exige prática, nós precisamos praticar se nós queremos soltar o nosso shimmy. Se a gente fica muito tempo sem praticar, mesmo que a gente tenha anos de dança e já saiba executar o shimmy, a gente vai perdendo um pouco da habilidade de tornar ele um movimento
fluido de vibração, tá? Porque existe essa característica de fluidez também nos movimentos vibrados, né? A gente consegue manter uma constância, uma fluidez de vibração. Então, isso exige prática, isso exige treino, tá? E aí eu vou passar os exercícios pra gente soltar um pouquinho, que vocês podem seguir fazendo, tá? E também a gente vai trabalhar um pouquinho dos movimentos sinuosos junto, né? Os movimentos fluidos junto com esses movimentos vibrados. Então, alinhadas as expectativas, vocês já sabem o que vão ver por aqui. Eu vou começar explicando pra vocês como que eu divido os times, tá? Porque a gente, como eu falei anteriormente, né, na introdução aqui da live, tem muita gente que fala, chama de time egípcio, chama de time libanês, chama de time de tensão, de quadril, time usando o joelho, time não usando o joelho, sabe? Fica uma miscelânea de coisas que, na minha opinião, estão falando praticamente das mesmas coisas, tá? Então, eu classifico em 3. Time P, time M e time G, tá? Então, a gente usa essa coisa dos tamanhos do PMG pra gente conseguir identificar a diferença entre esses times. Por quê? Time pélvico, time de quadril. Os times que a gente está falando, como eu falei que a gente vai usar a região da pelve hoje, a região do quadril, são os times de quadril, são os times pélvicos e todos envolvem um pouquinho o joelho, tá? Então, fica difícil, não fica bem claro, fica difícil de identificar qual que eu tô fazendo, qual que eu não tô fazendo, se é que isso é tão importante assim, porque se o seu time tá acontecendo, do que me importa saber se ele é de quadril, de joelho, enfim, se ele tá acontecendo, ele tá acontecendo, né? E se você consegue fazer um time a partir do joelho, quem somos nós para dizer que está certo e errado, né? Se já no tempo das bailarinas da Gold Era, elas faziam diferentes tipos de time e cada uma tinha a sua, vamos dizer assim, o seu estilo, né? Tanto de dança quanto de time. Outra coisa com relação ao nome, que também existe uma polêmica. Nos países árabes a gente ouve falar muito da questão do rush, até porque o ritmo, aquele ritmo do dedilhado, do derbaque, que é o trrr que a gente fala, se chama rush, tá? E quando o derbaquista no solo faz aquela parte onde ele fica só dedilhando e que sugere que a gente faça propriamente o shimmy, isso se chama de rush. Tá? E esse nome shimmy veio dos Estados Unidos, veio da dança do Ocidente, mas não é errado, todos nós conhecemos por shimmy, tá? O nome que a gente dá, como que a gente chama, não vai fazer diferença. É tremido, tá? É rush, é shimmy, é tremido, tá bem? Eu vou chamar de shimmy porque é uma nomenclatura que acabou internalizando bem aqui no Ocidente e a gente consegue logo entender do que se trata, tá bem? Então, eu tenho essa divisão do PMG e eu vou mostrar para vocês. E aí, assim, eu já vou ir para a parte prática para poder ir mostrando para vocês como é que isso acontece e qual desses 3 tipos, né, do PMG são mais utilizados quando a gente une eles a movimentos fluidos, ou seja, movimentos sinuosos, tá? Porque tem uma característica que fica mais fácil de utilizar quando a gente une essas duas qualidades de movimento. Mas não quer dizer que você não possa usar os dois outros tipos de shimmy junto com os sinuosos. É só porque vocês vão perceber que fica um pouquinho estranho. Mas se você conseguir fazer isso de uma forma que fique bonito, que você goste, que gere um movimento bonito, uma combinação bonita, nada impede que seja feito, tá? Uma coisa que eu falei, então, anteriormente é que quanto mais você praticar, mais ele flui, tá? Mais a gente consegue estabilizar, porque a gente tem uma tendência de, às vezes,
fazer mais com uma perna, mais com um lado, o lado que a gente tem mais habilidade, né? Vamos supor o direito, que é da grande maioria, a gente acaba vibrando mais um lado do que o outro, tá? Então essa prática e esse tentar deixar essa vibração mais fluida exige tempo, exige experiência, e você vai ver que talvez hoje você vai praticar um pouquinho disso, tá? E aí amanhã, daí hoje você vai para casa, né? Você dorme, faz o soninho, aquele reconstrutor, e aí faz todas as tuas conexões neurais lá, e no outro dia você vai tentar e você tá melhor. E daí você dorme de novo, e daí no outro dia você tá melhor, porque é assim que acontece. É assim que a gente vai gravando o nosso repertório motor, tá bem? Então o nosso corpo ele precisa de um tempo para absorver, e muitas vezes uma noite de sono para conseguir absorver algumas coisas. Então podem ter dias que você tá mais travadinha, tá? Pode ter dias que tá mais fluido. O importante é que você mantenha treinos regulares de 10 minutos por dia. Solta um rush, solta uma música de solo tabla e solta o shimmy junto. Vai praticando para que você consiga manter essa fluidez. E também existem linhas que acreditam que o shimmy tem o poder de mudar a nossa energia, porque por ser um movimento de vibração, ele vai trazendo aquelas energias, vai espalhando aquelas energias que às vezes ficam travadinhas e paradinhas ali no quadril, nos nossos chakras da região lombar, enfim, da região pélvica, e ele vai espalhando para o corpo e energizando o nosso corpo. Então há quem diga que se a gente fizer 5 minutos de shimmy por dia, também mudamos o nosso humor e a nossa energia de vibração. Então já fica a dica aí para quem quer usar para fins terapêuticos, tá bem? E aí nós vamos começar. Eu vou tirar o fonezinho. O que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos fazer os exercícios de soltura do quadril. Exercícios que eu recomendo de vocês fazerem nesse treino de 10 minutos por dia, tá? Faz um pouquinho dos exercícios, depois vai para o shimmy propriamente. Pega um dos shimmies, PMG, e vai treinando. Aí depois eu vou mostrar para vocês os 3 tipos de shimmy que eu divido, o PMG, e depois a gente vai combinar com os movimentos fluidos, e aí eu vou soltar uma musiquinha pra gente trabalhar em cima disso. Eu escolhi um kanun, tá? Um takassin, né? Um improviso de kanun, porque o kanun ele sugere justamente movimentos vibrados com a união dos sinuosos e fluidos, tá? Então a gente vai conseguir colocar isso na prática através de um takassin de kanun, tá bem? Então vamos começar. Eu vou tirar o fone e vou ajustar vocês para que vocês possam me olhar, e a gente já vai começar direto com os exercícios. Então assim, para fazer os exercícios, recomendo que vocês arrumem um colchonetezinho, um tapetinho, uma coberta, tá? Porque a gente vai precisar ir no chão para fazer alguns deles, tá? Vou colocar aqui. Caso vocês não estejam me escutando direito, tá? Vocês, por favor, me sinalizem. Aqui eu acredito que dá para enxergar. Que nessa posição do celular ele fica pequenininho o espaço e a pessoa é comprida. Então, no nosso primeiro exercício, a gente vai sentar e fazer um exercício de soltura dos joelhos, tá? Então, nós vamos sentar, deixar as nossas 2 pernas estendidas à frente e vamos apoiar nossas mãos só pra gente ficar numa posição confortável, e a gente vai alternar os joelhos, similar ao movimento que a gente faz no shimmy, alternar os joelhos
vai acelerando o movimento, sempre tentando bater ali a panturrilha no chão para identificar, né, que a gente está fazendo alternadinho. E a gente vai soltando aqui um pouquinho, tá? Vai acelerando, depois quando cansar, para um pouquinho e vai devagar, tá? Às vezes dá uma travadinha. Procura perceber se em alguma das pernas vocês fazem mais movimentos do que na outra. Ou seja, não fica tão ritmado entre uma e na outra. Provavelmente a direita, às vezes, ela dá uma aceleradinha maior, tá? Descansa um pouquinho, vai devagar. Continua alternando, observa um e o outro, um e o outro. E depois vai acelerando. Pra bater mesmo no chão, tá? Por isso que eu recomendei o tapetinho. Vocês vão sentir um pouquinho as coxas, né? Como a gente utiliza a musculatura das coxas para fazer o movimento. Mais um pouquinho e a gente já troca de exercício, tá? Muito bem. No nosso próximo exercício, a gente vai deitar, apoiar a nossa parte de cima aqui das costas. Agora a gente vai ter mais atenção no movimento de quadril. Então, nós fizemos um exercício para o movimento do joelho e agora a gente vai fazer um exercício que é mais para o movimento de quadril. Então, a gente vai subir o nosso quadril e a gente vai tentar fazer o shimmy. Tá? Ajeita o pezinho ali para ficar numa posição mais favorável e a gente vai tentar soltar o nosso bumbum e o nosso quadril para fazer o shimmy, tá? O lenço agora vai ir lá no pescoço, mas tudo bem. Quando cansar, desce um pouquinho e volta de novo, tá? Então, subiu lá e solta. Balança o bumbum. Bumbum para um lado e para o outro. Aqui a gente não tá usando o joelho, quase, ó. Só quadril, por causa da posição. Volta. Só para a gente entender as divisões. O que é do joelho, o que é do quadril, tá? Vai lá. Para o nosso corpo entender, né? Balança o bumbum. Começa a dar umas travadas, porque não tem o auxílio do joelho. Volta. Respira. Vai de novo. Volta. Respira. Vai de novo. Ai. Só para vocês entenderem, tá? Então, assim, a gente separou movimento de quadril e movimento de joelho, tá? Tem também outros exercícios que, se vocês quiserem fazer para soltar um pouquinho a questão aqui da nossa virilha, tá? Vocês podem fazer o exercício da borboleta. E junta os pezinhos aqui e faz a borboletinha, tá? Aqui vocês vão sentir bem ali na região da virilha, que a gente está soltando essa musculatura. Isso ajuda também a deixar o nosso quadril mais solto, não só para o shimmy, mas para outros movimentos. Então, a gente pode fazer um pouquinho desse aqui também, tá? Então, se você fizer, quando você for fazer seu treino de shimmy, tá? Se você fizer 1 minuto sentadinha com os joelhos, 1 minuto deitada com o quadril elevado, tremendo, e 1 minuto da borboleta, tá? Você já tá com o quadril aquecido e preparado para começar a fazer propriamente o shimmy, tá bem? Muito
movimento tá travado mesmo, ele não tá muito querendo sair, é a gente se apoiar na parede, tá? Tirar os calcanhares do chão, ficar mais ou menos na meia ponta, na região aqui apoiada na região do metatarso do pé, tá? E aí a gente... Sábado é dia de cortar grama, né, gente? Aí a gente fica apoiada aqui e a gente faz alternando os joelhos. Alterna, vai acelerando e solta o shimmy. Tá? Quando a gente precisa dar aquela soltada, pode fazer 1 minuto assim também, porque isso de elevar os calcanhares do chão facilita a execução do shimmy. Porém, isso é somente para treino. Jamais a gente... Isso sim é uma regra, tá? A gente jamais vai erguer nossos quadris, nossos calcanhares do chão que vai fazer isso, tá? Por isso que, agora eu vou dar uma dica especial, facilita um pouquinho o shimmy quando a gente está de salto, tá? Porque a gente fica com os calcanhares mais elevados em relação à ponta do pé e isso facilita um pouco o shimmy. Mas não é por isso que a gente levanta mais e bate o salto no chão, tá? Isso é muito feio, na minha opinião, sinceramente, é feio, tá? E se a gente vai dançar num palco de madeira, fica aquele negócio no chão. Não, né, gente? Não é flamenco, é dança do ventre. Então, por favor, tá? Cada coisa no seu lugar, tá bem? Então, assim, 1 minuto de perninhas batendo no chão, 1 minuto de quadril elevado, shimmyzinho, 1 minuto de borboleta e se quiser, mais 1 minuto de parede, tá? Aí você vai pro shimmy propriamente. Isso vai dar... aí depois você faz mais 5 minutos de shimmy e vai puxar os 10 minutos por dia. Olha só, com 10 minutos por dia, você fazendo durante 1 semana, você já vai perceber a diferença no seu shimmy, tá? Então, fica a dica aí. Agora, com relação à divisão que eu faço dos shimmies para vocês entenderem, tá? Então, eu divido ele em P e G. O primeiro, que é o P, ele seria o que muitos classificam como shimmy de tensão, tá? Eu vou erguer aqui um pouquinho para vocês me verem melhor. O que muitos classificam como shimmy de tensão. Não sei se ficou tão melhor. Por que ele é de tensão? Porque ele exige que a gente ative as nossas musculaturas da coxa. Ele é um shimmy mais contido, tá? Tem profissionais, enfim, que acreditam que a gente sempre tem que estar totalmente solta, com o quadril totalmente solto, com a coxa totalmente solta para executar o shimmy. Depende, alguns shimmies funcionam melhor com isso, eles exigem isso. E esse shimmy em especial, ele exige, veja bem, não uma contração propriamente, porque contração, quando a gente fala em contração, é fazer força mesmo de contração, mas uma ativação das musculaturas da coxa, tá? Então, como é que ele começa? A gente deixa os nossos pés na linha do quadril e relaxa os nossos joelhos, tá? A gente vai fazer um pequeno encaixe de quadril, mas é um encaixe de quadril, não é assim, tá? Porque assim eu estou contraindo, mas uma ativação do meu abdômen, tá? E aí a gente vai soltar os nossos joelhos, ó, alternando direita, esquerda ou esquerda, direita, como preferir, tá? E aí a gente vai acelerando. E o que acontece? A gente deixa um pouquinho o nosso peso
metatarso. Então, assim, ó, aqui nós estamos no eixo. Vamos verificar, fazer o checklist da postura. Estamos no eixo, tá? Estou com os dois pés na linha do quadril. Estou com os joelhos levemente relaxados. E estou com o meu abdômen ativado. Aí a gente vai começar a fazer alternância de joelho, tá? A gente vai levar o nosso peso um pouquinho para a região do metatarso, porque assim seria para trás, no calcanhar. Aqui eu tô com ele distribuído por todo o meu pé e aqui eu tô um pouquinho à frente, tá? E aí a gente vai soltar o joelho e vai fazer o shim. A gente vai... Eu sinto o quê? Tá? Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu sinto minha panturrilha ativando, eu sinto meu posterior e eu sinto a coxa, tá? Eu sinto que eles não estão contraídos, mas eles estão ativos, tá? E aí eu faço um movimento de vibração contínuo que caracteriza essa tensão, tá? Então esse é meu Shime P. O Shime P da Nicole, tá? Não sei se tem mais alguém que chama assim, mas eu prefiro dividir assim. Então é tamanhinho P. Ele é pitiluquinho, é uma vibraçãozinha que mexe as moedinhas, dá uma tremidinha na barriga, nas coxinhas, certo? Então este é o meu Shime P. É o Shime que eu estou fazendo ativações de musculaturas e ele é um pouco menor, tá? Shime M. No Shime M, a gente vai ficar na mesma postura, tá? Com os nossos pés na linha do quadril, joelhos levemente relaxados, abdômen ativo e um pouquinho de peso na região do metatarso. A gente vai fazer com o nosso quadril um movimento que faz parte da estrutura básica do 8 Maia ou do robozinho, né? Que a gente chama. Do 8 Maia quebrado, tá? Que é esse movimento para cima e para baixo. Então, coloca a mão lá no ossinho de vocês. Esses dois ossinhos que a gente tem aqui, que são as nossas cristas ilíacas. Relaxa o seu joelho, porque senão não tem como fazer, tá? E aí você vai levar uma para baixo e uma para cima, como se fosse o movimento de uma gangorra. Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E aí, aqui você tá começando o movimento mais propriamente no quadril. Só que não tem como a gente fazer isso. Tenta fazer sem dobrar o joelho. Não tem como, né, gente? Então, assim, Shime sem joelho não existe, tá? Então, assim, a gente vai fazer esse movimento, vai exigir um pouquinho de flexão e extensão de joelho. E a gente vai pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Vai acelerando, acelerando, acelerando. E ó, ele fica um Shime M. Por quê? Agora a gente sente que tem um pouquinho de ativação de coxa, mas o nosso bumbum tá mais solto. A nossa musculatura da coxa tá mais solta, tá? E a gente acaba até tremendo, vibrando um pouquinho em cima, por mais que a gente tente isolar, tá? Depois a gente vai ver bem a diferença. Então isso, o Shime M é a partir dessa subida e descida do quadril. Então, de novo, cima e embaixo, cima e embaixo, cima e embaixo, acelera, acelera, acelera. Deixa o bumbum solto, tá? E aí, a gente vai fazer o Shime M. Certo? E agora vamos para o Shime G. Sente. Shime G. Como que a gente pode deixar maior esse movimento, tá? A gente começou lá a partir da vibração do joelho, e aí, como eu falei pra vocês, a gente faz uma contração de panturrilha.
Aí a gente foi pro M, que exige um quadril mais soltinho. A gente solta o bumbum e solta a coxa. A gente sente os nossos tecidos balançarem. É bem essa a sensação. Pele, gordura, o que tiver ali, a gente sente que tá balançando, tá? Sendo bem didática. E no time G, o que a gente vai fazer? A gente vai projetar os nossos quadris para lateral um pouquinho, tá? Então, o que acontece? Se vocês observarem eu fazendo de forma lenta, a gente vai fazer um checklist agora. Meu joelho tá mexendo? Tá mexendo. Meu quadril tá indo pra cima e pra baixo? Olha a minha cristelíaca. Vou botar o dedo nela. Tá indo pra cima e pra baixo? Tá. Tá indo pras laterais? Tá. Então, é a união das três coisas, tá? Joelho alternado, quadril pra cima e pra baixo, quadril pras laterais, tá? E aí a gente fazendo esse movimento com a intenção de usar todas essas articulações, a gente vai acelerando e vira o time G. Esse chega a fazer barulho de tanto que a gente solta. É aquele que treme até os dentes, se duvidar. Tá? Então esse é o soltão mesmo, tá? É aquele time que quando o músico, o tabla está fazendo o rush, ele vai aumentando o som do rush, porque quando ele deixa o som mais baixinho, a gente usa mais o vibrato. Ele vai aumentando um pouco, a gente solta um pouquinho. E quando ele aumenta bastante, a gente explode e faz o G, tá? Então, recapitulando. Time P, joelhinho, ativação de panturrilha, é um time mais de vibração, mais tenso, tá? Que ele pode ser feito aqui também, unilateral, tá? O time M, pra cima e pra baixo, solta o bumbum, solta a coxa, ativa mal e mal ali o quadríceps. E o time G, joelhinho alternando, pra cima e pra baixo e lateral. Pode até afastar um pouquinho a perna. E grande. Tá? Então, é assim que eu classifico e eu acredito que fica mais fácil, porque todos são de quadril e todos envolvem joelho e quadril, de alguma forma, certo? Espero que tenha ficado bem claro para vocês, porque esse é o meu objetivo, tá? Agora, a gente vai ver a combinação dos times com os sinuosos, tá? Então, assim, dentro das minhas classificações, do meu método, eu divido os movimentos em fluidos, que são a mesma coisa que sinuosos, tá? Vibrados, que são a mesma coisa que tremidos, tá? E precisos, que são a mesma coisa que acentuados, tá? Então eu gosto de dividir assim, porque é a minha forma de fazer, tá? Então, a gente tem possibilidade de unir essas qualidades, essas três qualidades principais de movimento, tá? E a grande maioria dos movimentos, ela tem possibilidade de executar nas três qualidades, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O encaixe e desencaixe. Eu posso fazer ele de forma fluida, fluidinho. Eu posso fazer ele de forma acentuada e eu posso fazer ele de forma vibrada. Tá? Tem bastante bailarina, inclusive bailarinas antigas, que usam bastante esse time de encaixe e desencaixe,
tá? Tem que ter um cuidado bem grande, já vou dar uma dica aqui, pra gente não envolver essa parte e ficar uma coisa tremenda, tá? Esse tem que cuidar bastante pra isolar o máximo possível aqui embaixo, tá? Então a gente tem essa possibilidade de fazer essas 3 qualidades de movimento com uma base de movimento que é o encaixe e desencaixe, tá? Então aqui a gente vai ver, vou pegar minha palhinha, a gente vai ver 4 movimentos que a gente tem, 4 movimentos que a gente tem a possibilidade de vibrar eles, tá? Então, por exemplo, o redondo médio, tá? Redondo médio, nós deixamos um pouquinho das pernas para além do quadril. E aí a gente faz esse movimento aqui, circular, passando nas pontas dos pés, do calcanhar. Ponta dos pés, calcanhar, com o joelho relaxado, tá? Aí a gente tem a opção de vibrar com ele. A gente tem a opção de vibrar com o movimento do camelo, tá? Ou com a ondulação. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. A gente tem a opção de vibrar com o 8 egípcio, tá? Pra frente. No caso, esse é o pra frente. Só relembrando os movimentos pra gente entender. E também a gente pode usar o 8 maia pra cima, por exemplo. São esses 4 que eu escolhi, tá? Então, a gente tem a opção de colocar essa qualidade junto com esses movimentos. Nicole, tem 3 tipos de shimmy que a gente vai estar estudando hoje, porque tem mais. Tem shimmy duplo, tem shimmy em L, tem uma infinidade de shimmy. Estou falando dos 3 principais básicos, tá? Qual deles que a gente consegue combinar mais facilmente com os movimentos fluidos? Vocês têm um palpite? Podem escrever, se quiserem. O palpite, que é o acerto, é o P, tá? Com o shimmy P, o shimmy de tensão, pelo fato da gente estar ativando as nossas musculaturas para fazer ele, e por ele ser menorzinho, né? A gente consegue unir facilmente com os movimentos fluidos. Então, ele é o tipo de shimmy ideal para unir aos movimentos fluidos. Gente, tá muito barulho esse negócio, né? Eu tô passando calor aqui, mas eu tenho que deixar a janela fechada porque o vizinho resolveu cortar grama hoje. Quer atrapalhar a minha live. Tá? Então, o shimmy P é o mais... que funciona melhor com a união dos movimentos fluidos, tá? Isso quer dizer que eu não posso usar um M ou um G com fluido? Não. Você pode usar. Se você acha que fica bonito, que você consegue manter, né? Ó, por exemplo, vou fazer... Talvez vai ter que encurtar um pouquinho o movimento. Pode fazer, não quer dizer que não possa fazer, tá? Principalmente, por exemplo, se eu for fazer subidas e descidas, tá? Vou ter que fazer com um shimmy mais soltão, não vai ter como fazer o de tensão. Então, você vai jogando conforme a sua preferência, conforme a característica do seu corpo, tá? E o que você acha bonito e não acha. Faz testes, filma, né? Grava um vídeo, olha, ficou bonito, não ficou, ficou legal, não ficou, sabe? Vai testando, vai fazendo. Não é uma regra que tipo, meu Deus, não pode fazer shimmy G com sinuoso, tá? Faz o que você acha que combina com você. Então agora a gente vai trabalhar um pouquinho do tremido. A gente vai usar o P na sua maioria, junto com esses movimentos que eu falei. Eu vou colocar uma música, que é uma improvisação do instrumento kanun, que é um instrumento melódico, que traz essa característica de movimentos combinados entre fluidos e vibração, tá bem?
Não se preocupe agora propriamente com a leitura da música, tá? Porque obviamente vocês não conhecem e eu escolhi uma música que eu acho que tá bem bonita. Observem as pausas, né? Quando o músico faz as pausas, a gente procura fazer uma pausa também até que ele retome, tá? E vamos praticar então a união desses movimentos. Lembrando, já vamos fazer o teste, ó. Redondo. E aí você vai usando o que quiser. Camelo. 8 egípcio. Tá? 8 pra cima. E é isso aí. Foram todos? Vou colocar a música então. Gente, vou confessar uma coisa pra vocês. Eu amo Takasin de Kanun. Amo. Tenho uma paixão por isso. E tem possibilidade de fazer o Takasin de Kanun no teclado também. Aliás, o teclado oferece várias possibilidades. Então, eu sempre que sabia que tinha um músico que tocava pra mim, que sabia fazer o Kanun no teclado, eu sempre pedia pra fazer Kanun no Takasin, porque eu realmente amo. Vamos lá. Então, já deu para ter uma noção, né? Vocês viram que eu não segui propriamente uma coreografia, uma sequência pensada, fui criando em cima ali. Se a gente tem possibilidade de ser uma música gravada, de ser um takasin gravado, a gente pode treinar diversas vezes e melhorando a nossa leitura, né, dos movimentos,
com relação à velocidade, tamanho e tudo mais, porque a gente tem esse cenário mais fixo, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, não contaria movimentos, tá? Se é um tacacim ao vivo, já fica um pouquinho mais complicado, porque vai da veneta do músico, e aí você tem que ouvir dar ouvidos ali à sua sensibilidade, seguir o seu instinto e encaixando os movimentos, né? Então, o canum traz muitas notas, até porque são muitas cordas, então é difícil você conseguir acompanhar cada milímetro, né? A gente vai acompanhando assim mais quando aumenta um pouquinho, diminui, né? Que aí a gente consegue ter uma noção um pouco melhor. Mas eu acredito que com essa aula, tá? Você já consegue compreender melhor como que funciona a junção dessas duas qualidades de movimento e também consegue soltar mais o seu time e entender a principal diferença dessas três classificações do P, M e G. Espero que essa aula tenha ajudado vocês, tá? Com relação aos movimentos vibrados. E semana que vem temos mais lives, fiquem ligados que eu vou passando para vocês as datas sempre, tá? Um super beijo, um ótimo final de semana, bom descanso para todas. Se você gostou desse conteúdo, comente, curta, compartilhe com outras bailarinas, com colegas de vocês, tá? Porque isso me ajuda bastante e me motiva bastante a poder estar aqui dedicando sempre no mínimo 2 horas, 3 horas da minha semana para trazer conteúdos de qualidade para vocês, tá? Um super beijo e até a próxima!